A crise está batendo e geralmente a gente busca ali algum setor defensivo. Então falaremos hoje de uma das melhores empresas do setor de transmissão de energia. Sim, a Taesa. Ela apresentou recentemente o seu resultado do quarto trimestre de 2022 e também um geralzão em relação ao ano inteiro passado. E a gente vai avaliar cada uma dessas métricas, se foi bom, se não foi bom, alguns medos que talvez não se justifiquem, como é que ela está se desempenhando em relação aos leilões, e também no finalzinho a gente vai falar um pouquinho se vale a pena ou não, pelo menos pensando na perspectiva de dividendo. Me acompanha até o final que com certeza você vai aprender algumas informações bem interessantes. Vamos lá? Logo de cara eu já vou mostrar para vocês essa tabela, mas não se assuste. Eu só quero que você tenha um pouco mais de discernimento, um pouquinho mais de malícia ao ler as reportagens que acontecem aí na internet. Muita gente está falando que o lucro líquido da empresa caiu 94%. Se você for olhar em relação ao quarto trimestre de 22 e de 21, sim, isso aconteceu. Porém, a gente tem que diferenciar aqui muito bem o que seria o IFRS e também o regulatório. Existe uma forma de você avaliar as empresas, todos os seus balanços trimestrais e também anuais, que é o padrão internacional IFRS. Para o setor de transmissão de energia e também de geração, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, desenvolveu um pequeno manual de mais de 700 páginas, corrigindo algumas distorções do IFRS. Não que ele esteja errado, mas é que talvez a ótica que ele faz em relação ao desempenho da empresa não mostre a realidade. Por isso, nós temos os resultados IFRS e o resultado regulatório. Todas as vezes que você for avaliar uma empresa de transmissão de energia, seja a ISA-CTEP, TRPL4 ou a Taesa, código TAI 3, 4 ou 11, entre várias outras que nós temos no Brasil, olhe sempre o regulatório. Tá? Esse daí vai refletir muito mais a saúde da empresa. Não despreze o IFRS, principalmente em relação à Taesa, e eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas o que diz a realidade é o regulatório. Tranquilo? Bom, mas se a gente for olhar então essa questão da receita líquida regulatória, nós tivemos um aumento aí de 25% ano a ano. Maravilha, é um crescimento bem expressivo. A margem também subiu, algo que já era meio difícil, né? Sabendo que ela tinha ali 83%, e já deixo como desafio para você, encontre outra empresa saudável que tenha essa margem EBITDA. É difícil. E eles colocaram para 2022 um resultado inesperado de 85%, quase 86%. Sensacional. Outro ponto também que a gente precisa sempre ficar atento é a questão da dívida, mas calma lá que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Sabendo que o mais importante sempre é saber se a nossa empresa está lucrando e também utilizando a visão regulatória, olha que porrada que aconteceu em Taesa. Quarto TRI de 21 com quarto TRI de 22, nós tivemos um aumento aí de mais de 250%, mais de 3 vezes de resultado. É surreal e a gente vai explicar um pouquinho por que isso aconteceu. E olhando o ano 2021 para 2022, um aumento aí de apenas 100%. Eu estou sendo irônico, né? Dobrou o seu lucro líquido, isso é sensacional, gostamos disso e queremos que isso se mantenha cada vez mais crescente. Mas muita gente esquece como é que Taesa ganha dinheiro. Então, em poucos segundos, é uma empresa que atua colocando aquelas torres, principalmente, né? Aquelas torres de transmissão que você pode observar quando você viaja de uma cidade para outra, e ela mantém aquelas torres de energia conectando a geração até os grandes centros urbanos ou grandes centros industriais. Não me interessa se o país está em crise, se o país está em crescimento, a Taesa ganha dinheiro por deixar aquelas torres funcionando em pé. Pode passar energia ou não, ela ganha pela disponibilidade. E a gente consegue perceber que ela está bem espalhada aqui no nosso país. Essa é uma vantagem que talvez você não veja em outros vídeos comentando, porque você acaba tendo uma sinergia em relação a novos projetos. Vamos supor que eles precisem ligar aqui no Mato Grosso uma linha que esteja nesse ponto até este ponto. Seria algo assim. Perceba que no meio do caminho ela já tem uma linha pré-existente. Logo, o investimento real de Taesa seria menor do que as suas concorrentes, fazendo com que ela aceite um deságio maior. Enfim, vamos falar sobre leilões um pouco mais para o meio do vídeo, mas é importante que vocês saibam que ela tem uma posição geográfica muito boa, já que ela está espalhada no nosso país.
Como a gente citou aqui a questão da disponibilidade, isso também é um dado surpreendente, eles chegaram a 99,95%. É um absurdo. E muita gente fica falando aí, né, índice de disponibilidade elevado, índice de disponibilidade continua alto, mas o que é isso? É um cálculo matemático, visa aí observar a questão operacional da empresa, em que eles vão pegar a extensão da linha, vão multiplicar pelas horas em que a linha ficou disponível para transmitir energia e vão dividir pelo total de horas em um ano, 8.670. Fazem alguns ajustes ali, multiplicando, dividindo por 100, mas a gente vai chegar numa porcentagem. Então, qual que é o grande impacto disso? Se você tem uma linha que te paga 100 milhões de reais por ano e você teve o índice de disponibilidade de 99,95, você vai receber 99 milhões 950 mil reais. Entendeu? É como se fosse uma penalidade. Se você tiver uma queda no índice de disponibilidade, você recebe menos daquela RAP. E Taesa desempenha aqui algo quase próximo da perfeição. Outra parcela que é importante a gente entender em relação ao seu desempenho é a parcela variável. Quanto menor, melhor. O que ele vai calcular aqui? A penalidade em relação à indisponibilidade dividido por toda a receita anual permitida. Isso é fundamental, porque a gente consegue olhar essa métrica, se ela está subindo muito, muito provavelmente a empresa está perdendo eficiência. Nós tivemos, infelizmente, no ano de 2022, alguns eventos não recorrentes, como, por exemplo, depredação, destruição de algumas torres. Não vou entrar muito aqui no mérito, tá? Mas, enfim, acabou acontecendo, fazendo com que esse valor tenha aumentado significativamente, de 1% para algo próximo ali a 2,4%. Não esperamos que isso continue elevado, na realidade a gente espera que isso caia para os próximos trimestres e para os próximos anos. E toda vez que você for falar sobre transmissão, lembre-se de algumas regrinhas básicas. Os ciclos das receitas anuais permitidas, eles trabalham em uma defasagem em relação ao nosso ano. O que isso significa? Um ciclo 2022 e 2023 significa o seguinte: é a segunda metade de 2022 com a primeira metade de 2023. É assim que eles separam os ciclos nas transmissões. Tranquilo? Então, dito isso, percebam que gradativamente, olhando ciclo a ciclo, a relevância das concessões de categoria 2, elas estão diminuindo de 66% para 60%. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses aspectos técnicos, se inscreve aqui no nosso canal, que vira e mexe eu faço algum conteúdo mais sucinto para que facilite assim a sua leitura em cada uma das grandes empresas, dos grandes setores que pagam bons dividendos. Então, índice de disponibilidade, o conceito de RAP, a previsibilidade, a perenidade, categoria 1, 2 e 3, todos esses detalhes a gente trata todo mês praticamente, pelo menos de algum grande setor. Mas, de qualquer maneira, sabemos aqui que a categoria 2 ela é ajustada pelo IGPM e, para esse ciclo que estamos vivendo, teve um reajuste de 10,7%, e a categoria 3, que ela é corrigida pelo IPCA, teve uma correção de 11,7%. Então, quando você investe em transmissão de energia, você fica relativamente protegido da inflação, já que a receita das empresas elas são corrigidas em função desses índices inflacionários. Mas vamos olhar um pouquinho mais com detalhe aqui o resultado regulatório como um todo, não somente o lucro. Eu gosto desse slide porque eles destrincham um pouquinho como é que a gente sai de 517 milhões em 2021 para 1 milhão e 48 milhões de reais no ano de 2022. Grande parcela aqui, grande responsável foi o aumento do EBIT, da geração de caixa. Tivemos algumas equivalências patrimoniais, resultado financeiro líquido, questões de impostos, tributos e outros pormenores que ajudaram, sem dúvida nenhuma, a dobrar o resultado, mas esses 366 milhões de EBITDA, eles valem a pena ser destrinchados aqui. Lembrando, EBITDA é a capacidade de geração de caixa, ok? É isso que você tem que olhar para uma empresa de transmissão de energia. E a margem EBITDA, ela mostra a eficiência dessa empresa. Saiu de 82, como a gente tinha citado no início do vídeo, para 84. Maravilha. E ano a ano, o próprio EBITDA, apenas considerando ele, saiu de 1,5 e foi para 1,8 bilhão. Um aumento de 24% ano a ano. E por que é importante você entender isso? EBITDA regulatório é um importante indicador de desempenho operacional e financeiro, já que existe uma aderência em relação à geração de caixa operacional da companhia. Lembrem-se, IFRS você deixa um pouquinho de lado
E por que não completamente? Porque os nossos dividendos, eles vêm do resultado IFRS. Mas calma lá, antes da gente continuar esse vídeo, eu vou deixar aqui um pedido para vocês. Diante de todas as informações que a gente tem trazido sistematicamente toda segunda, quarta e sexta, eu peço o seu like e também que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que provavelmente terão interesse. Sempre nesse canal a gente trabalha com simulações históricas, perspectivas em relação ao futuro, análises dos seus trimestres, daquelas empresas que a gente tem mais interesse, todas as movimentações da minha carteira. A minha carteira pública do canal é a minha carteira pessoal. Eu não escondo nada. Aqui 100% do que eu faço é 100% do que eu falo e vice-versa. Então aqui você entende na raça como é que é quando eu erro, e também tem vídeo mostrando alguns erros, ou também quando eu acerto. Em alguns momentos eu enxergo isso, e é legal compartilhar tanto o fracasso quanto a vitória, para que você consiga absorver alguma coisa positiva de tudo isso. Vamos falar um pouquinho agora em relação aos leilões, para depois a gente finalizar com a questão dos dividendos que eu acabei de iniciar com vocês. Um dos principais motivos que fez com que o EBITDA tenha aumentado drasticamente foi aí o incremento da RAP de 682 milhões de reais. Jarnaúba, Santana, Paraguaçu, Complexo Este, Aimorés e Ivaí. Todos esses projetos entraram em operação completamente em 21 e também em 22. Agora, qual que é a perspectiva para o nosso futuro próximo? Considerando os leilões de 21 e 22, a Taesa arrematou aí uma RAP futura de 792 milhões de reais. Algo muito expressivo, muito bom. É claro que isso tem um preço. O investimento estimado aí em 4,5 bilhões de reais. Então, uma RAP ali, ela representa 1/9 ou 11% de todo o investimento que a empresa tem que fazer para que isso seja realidade. Percebam mais uma vez que todos esses lotes, eles estão espalhados pelo nosso país. E eu gosto de uma frase muito que eles falam em várias conferências, em vários encontros online, que a Taesa, ela não entra em algum leilão para arrematar lotes, para vencer lotes. Não é para isso. Ela entra para ela gerar valor. Então, se você perceber em algum momento que ela não está arrematando nenhum lote, em alguns leilões que possam vir a acontecer, entenda que ela não está enxergando uma geração de valor ali. Porém, quando acontece uma oportunidade, eles têm competência tanto financeira quanto também corporativa para realizar esse projeto. Nem tudo são flores, e sim, eu sempre faço um lado positivo e um lado negativo em relação às empresas, e aqui não tem como a gente esconder esse dado que é importante. Tem alguns leilões, o leilão ali que foi de dezembro de 2013, o leilão de abril de 2016 e de outubro de 2016, em que nós temos algumas obras que estão atrasadas. O prazo de conclusão, por exemplo, desse aqui era maio de 2017, e ele foi concluído em maio de 2020. Um outro ali que tinha uma previsão de dezembro de 2019, foi concluído alguns meses depois, na verdade, um mês depois. É quase que irrelevante, mas sejamos frios aqui. Foi um atraso, ponto final, não interessa. Outros leilões aqui que me preocupam um pouco mais, que foram arrematados, né, alguns lotes, melhor dizendo, que estavam ali para serem concluídos em fevereiro de 2022, foram concluídos meses depois, e alguns já estão atrasados, que são os leilões de abril de 2016 e dezembro de 2018. Esses dois aqui já deveriam estar operando, porém eles não estão. Então, ficar atento para ver se isso vai continuar acontecendo ou não. Do ponto de vista, comparando com outras empresas do mesmo setor, nada que assuste, tá? Mas é bom a gente ficar de olho nesse tipo de atraso. Tentar depois entender o porquê que está acontecendo, se foi algo não planejado, se foi algo por falta de competência da empresa, um evento não recorrente, enfim. Mas vamos seguir em frente. Agora um ponto bacana para a gente fechar sobre leilões, olha só, o primeiro leilão de 2023 está estimado em 16 bilhões de investimento. O segundo leilão há uma perspectiva de quase 20 bilhões. Aí você fala assim, Bruno, não sei mensurar isso, o que é 10 bilhões, 5 bilhões, 20 bilhões? Tanto faz para mim, eu não sei qual que é essa métrica. Então tudo bem, eu vou trazer uma informação a mais para você entender como que 2023 vai ser relevante para o nosso setor de transmissão. Se você pegar todos os leilões de 2018 até 2022, você teve ali um total de investimento na casa de 53 bilhões de reais. Apenas no ano de 2023, eles estão esperando um montante equivalente.
O primeiro de 16, o segundo de 19, e para fechar o ano, eles querem fazer um leilão adicional, o terceiro leilão, para completar algo em torno de 50 bi. Fica aqui uma reflexão que eu acho que é bom a gente conversar. Percebam o seguinte, quando você tem um investimento gigantesco na casa de 50 bilhões, será que todos os players do setor de transmissão do nosso país têm condição de arcar com isso? Não é incomum alguma empresa arrematar um lote e não dar conta do recado. E aí isso volta para leilão. Isso não é incomum, tá? Então, quais são as grandes potenciais aí? Eletrobras, uma Alupar da vida que há muitos anos não arremata nenhum lote, a própria Taesa, que está muito bem, a TRPL, a Isacetep, né, que está com uma situação de estrutura de capital um pouquinho mais delicada, mas não tem por que ela não participar desses leilões. Então, a gente tem alguns players que dão conta, sem dúvida nenhuma. Mas será que a concorrência vai ser igual como nós tivemos nos últimos anos, em que os lotes foram bem menores? Só para você entender, um dos leilões de 2022, ele estava gerando em torno de 5 bi. Para o ano de 2023 é 10 vezes mais. Então eu não sei até que ponto essa concorrência ela vai ser franca. Pode acontecer ali a criação de algum consórcio, várias empresas se agrupando para conseguir arcar com aquele projeto? Sim, pode. Eu espero que isso aconteça. Isso é bom para o nosso país, querendo ou não. Mas eu entendo que essa concorrência franca que nós tivemos nos últimos anos talvez não permaneça dado o tamanho dos investimentos. Isso vai ser excelente para as empresas bem posicionadas, como por exemplo a própria Taesa. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Eu vou fazer um vídeo em relação a cada um desses leilões para a gente ver o desempenho das nossas empresas. Então, por isso, não se esquece de inscrever aqui no nosso canal. Já falamos sobre receita, já falamos, né, sobre as RAPs, falamos sobre o lucro, mas acho que cabe aqui um pequeno espaço para falar sobre os custos. E aqui, novamente, nós temos aquela ótica IFRS e a ótica regulatória. Eu já deixei selecionado aqui para vocês material, outros e depreciação e amortização. São análises que a gente tem que fazer no balanço da empresa, que eles são alguns elementos que eles acabam ficando distorcidos dependendo da ótica IFRS ou regulatória. Todos os outros eles ficam estáveis. Então, se você for olhar pelo IFRS, nós tivemos aí uma redução dos custos de despesas aproximados aí na casa de 9,5% a 10%, o que é excelente. Porém, quando a gente olha aquilo que reflete mais a empresa, que é o regulatório, nós tivemos um aumento aí na casa de 7% a 9%, dependendo daquilo que você vai considerar. Um pouquinho acima da inflação? Sim, mas em linha, nada absurdo. Então, vamos ficar só de olho, mas não me preocupa nesse momento. Outro ponto fundamental de toda empresa que você vai investir é o endividamento, a alavancagem. De 2021, ali do quarto trimestre de 2021 até o quarto tri de 2022, teve uma queda quase que constante, saindo de uma alavancagem de 4,1 para 3,65, o que nós estamos gostando. Mesmo que do ponto de vista nominal, essa dívida ela está aumentando, saindo de 8 bi para 9 bi, lembre-se que a empresa ela está aumentando o seu EBITDA. Se ela aumenta o seu EBITDA regulatório, necessariamente nós temos aí uma diminuição da alavancagem, se, é claro, a dívida líquida não aumentar mais do que o próprio EBITDA, né? Uma questão matemática aí. Outro ponto importante para a gente falar, o perfil de amortização. Não gosto tanto desse perfil, mas ele também não está comprometendo nada. Nós temos aí uma parcela de 600 milhões para 2023, 1,2 para 2024, com um caixa atual de 1,3. Mas relevando aí alguns pontos, né, alguns momentos, percebemos aqui que no curto prazo essas amortizações são pequenas e no longo prazo elas são maiores. Gostamos desse tipo de perfil, tá? Pequena atenção aqui para 2026, mas essa dívida pode ser rolada, enfim, existem alguns artifícios para que não tenha nenhum estrangulamento de dividendos e etc. E também é importante a gente olhar o quanto que está custando essa dívida, gerando em torno ali de 4% a 5%, dependendo se você considera ou não o pagamento de impostos, e também o prazo médio da dívida em 5 anos. Boa parte do endividamento está atrelado ao IPCA e por volta de 27% ao CDI. E isso daqui é um ponto muito bacana que talvez você não encontre em outros vídeos. Eu separei mais ou menos uns 15 a 20 minutos para falar apenas sobre essa grande vantagem do descolamento entre IGPM e IPCA. É um assunto mais técnico, mas eu tenho certeza que ele é diferencial para você que tem interesse nesse setor, já investe ou pretende investir. Essa jogada de ter uma dívida ancorada muito em IPCA e boa parte das suas receitas atreladas ao IGPM, pelo menos mais de 60%,
acaba gerando uma distorção positiva para a empresa que você provavelmente não vai ver em outros canais aqui do YouTube. Vale a pena você dar uma olhadinha, eu vou deixar como sugestão aqui no canto do vídeo. E vamos finalmente falar daquilo que vocês mais gostam, que são os dividendos. Primeira coisa, a empresa tem um histórico aí de 90% de payout. Tá? Então é um valor muito alto, lembrando que ela distribui em função do seu lucro IFRS. E até aqui cabe um questionamento, né, para a gente entender. Eu mandei essa pergunta para eles, porque eu, nesse presente momento, não sei. Se você souber, já coloca aqui no comentário para a gente. Por que a empresa trabalha basicamente apenas com os resultados, com a perspectiva regulatória, mas na hora de distribuir seus dividendos, ela vai para o resultado IFRS? Eu ainda estou aprendendo junto com vocês, não sei tudo, então também é bom a gente mostrar isso aí, mas eu já corri atrás. Mandei uma mensagem para o RI e vamos ver a resposta que eles vão trazer para a gente. De qualquer maneira, nós temos aqui um payout nos últimos anos que foi bastante machucado, né, 2018, 2019, 2020 e 2021, todos abaixo de 90. Mas, desde 2018, isso aqui está subindo de maneira bem consistente. Então queremos ver novamente retomando o seu patamar histórico de 90%. E sim, isso aqui não compromete a empresa, dado que ela tem uma geração de caixa muito grande. Então as suas operações são mantidas, o compromisso em relação aos seus empréstimos são todos honrados e ela ainda consegue apresentar um resultado muito saudável. Tem canal por aí que não investe em empresas que têm um payout acima de 80%. Acho que é bom a gente dar uma olhadinha naquele modelo de negócios, para depois tomar essa decisão. Mas, enfim. Olhando pela plataforma da AGF, que eu gosto, é uma das poucas ferramentas que eu uso, e tudo aquilo que eu uso e eu vejo em algum sentido, algum valor, eu faço divulgação sem o menor pudor, porque eu acho que isso vai te ajudar. Nós temos aqui um card que resume grandes informações. O código está aí 11, hoje está no dia em que eu gravo esse vídeo, que é o dia 16 de março de 2023, nós temos uma perspectiva de dividend yield de 9,39%. Uma margem de segurança de 56%, dado que o preço teto está gerando em torno de R$ 56. Todas essas métricas, como é que funciona e tudo mais, eu falo em vários vídeos aqui do canal. Então acompanha que vira e mexe, a gente vai fazer alguns pequenos vídeos mostrando como é que se usa, qual que é a grande vantagem dessa plataforma, que eu entendo que é o aportador. Tem um vídeo também falando apenas sobre isso, e eu vou deixar aqui para vocês linkado. Mas eu também gosto dessa régua aqui, desse pequeno gráfico. Ele fala a mínima e a máxima das últimas 52 semanas do último ano, a cotação atual em que eu gravo esse vídeo, o preço teto médio e o preço teto projetivo. Lembrando que isso aqui é uma perspectiva, né? O preço teto médio é uma perspectiva mais conservadora em relação aos investimentos, e essa aqui, o preço teto projetivo, é uma perspectiva um pouquinho mais arrojada, pensando no que a empresa vai entregar de resultados. Notem que, tanto olhando para o passado, quanto olhando para o presente e um pouquinho para o futuro, a cotação está interessante para fazer um investimento, ainda mais com um yield aí acima de 9%, que é excelente. Mas será que existe uma oportunidade em relação aos proventos pagos e em relação à cotação? Esse gráfico mostra mais ou menos essa interpretação, e também está lá na plataforma da AGF, em que você tem na linha azul os proventos distribuídos pela empresa ao longo dos últimos anos, desde 2006. É um histórico bem grande. E perceba que durante muitos anos, essa linha tracejada, que mostra o equivalente à cotação, esteve abaixo daquilo que a empresa estava entregando de dividendos. Ou seja, uma boa oportunidade. Tivemos ali um momento em 2019, mais ou menos, em que a proporcionalidade da cotação e do provento ficou invertida, o que pode ser um argumento, dentre vários, para explicar que talvez não fosse um bom momento de compra. Porém, retornamos ao comum, em que a cotação está abaixo daquilo que é entregue pela empresa. Dessa forma, a gente consegue, com esse tipo de gráfico, chegar em mais uma argumentação de que sim, está barato para comprar. Lembre-se sempre, investimento não é uma questão apenas de números. Se fosse, você fazia ali um robozinho, alguma programação e deixava o negócio tocando sozinho. Investimento tem muito de uma questão subjetiva. Então, trabalhem sempre esses dois campos. Entendam o negócio, pesquisem, corram atrás, vejam os riscos, as vantagens, para depois você chegar nos números. Você olha os números, vê se está tudo certinho, se está caminhando bem, se você não tem nenhuma dúvida assim que seja muito gritante para a sua tomada de decisão, e aí você investe. E também olhando aqui um outro dado, uma outra argumentação histórica, o dividend yield anual da empresa desde 2015.
11%, 13%, 7%, 12%, 6%, 10%, 11%, 11%. Isso daqui até parece uma máquina geradora de dinheiro, né? Praticamente todos os anos, aí, quase todos, acima de 10%. Então, não tem como, né? É uma boa empresa que te remunera bem e ela continua crescendo. Então, vamos para o recado final. Eu vejo que a empresa ela é muito boa, tá? Gosto dela, ela está realmente muito bem posicionada. Muita gente está se preocupando em relação à diminuição da RAP a partir de 2030 aproximadamente, mas até lá nós temos pelo menos 6 a 7 anos para que a empresa consiga fazer a recomposição das RAPs. Se você não estiver entendendo muito bem o que eu estou falando, tem alguns vídeos anteriores, que é só você buscar no canal, em que eu mostro cada uma das categorias de concessão. Algumas delas têm a redução da sua remuneração pela metade, quando dos 30 anos você começa a partir do 16º. Então, do primeiro ao 15º você recebe tudo aquilo que estava no papel, e do 16º até o 30º você recebe a metade daquele período anterior. E muita gente está preocupado com isso. Sinceramente, se o mercado continuar batendo, eu vou ser obrigado a comprar. Mas março foi o mês que eu mais investi dos últimos meses. Só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar os meus investimentos de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, não bate o meu investimento que eu fiz em março. Mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Acompanhe aqui com a gente todas as movimentações, tudo sobre investimentos que pagam bons dividendos. A gente discute aqui no nosso canal Vida de Acionista. Até o próximo vídeo.